meu sonho como pastor era nunca ter problema na igreja que eu pastoreasse. Eu gostaria de ser pastor sem ter que fazer reuniões, porque é coisa cansativa é fazer reunião. E nunca ter alguém na igreja que se levantasse contra mim, que olhasse para mim e dissesse: não gosto de você, e resolvesse uma pedra no seu sapato. E a experiência me mostrou que nem dá para pastorear sem fazer reuniões, nem dá para fazer todo mundo gostar de mim. E eu vivi uma experiência pessoal difícil há 4 anos atrás. Compramos um terreno na nossa cidade para a construção do nosso templo. 20 mil metros de área no centro da cidade. O prefeito perguntou: como é que ninguém viu essa área e você viu? Eu falei com ele: Deus escondeu para nós. Pagamos o terreno de uma forma milagrosa, extraordinariamente milagrosa. Apresentamos o projeto de arrumação do terreno, de corte de terra, e foi aprovado. No meio do serviço, o meio ambiente entra, embarga a obra e reduz o terreno de 20 mil metros para 7 mil. O jornal da cidade colocou minha foto na primeira página, e a reportagem de primeira página era: pastor quer construir templo para 12 mil pessoas, que cobre 3 nascentes e uma avenida. Naquele dia o meu corpo inchou, literalmente inchou. O meu corpo queimava, que eu não consegui deixar roupa sobre mim. Liguei para um médico da igreja, falei o que estava sentindo. Ele fez algumas indagações. Quando eu terminei de responder, ele disse: venha para a clínica agora, que o senhor está tendo um AVC. Deus abriu um caminho. Surgiu um terreno extremamente melhor, de um valor comercial 5 vezes maior. E por causa de um embargo da obra daquele proprietário, ele aceitou trocar no nosso, porque o nosso terreno servia para ele e o dele servia para nós. Deus criou uma saída extraordinária. Mas como você convencer 3 mil pessoas que colocaram o coração daquele primeiro de que o segundo é melhor? Como é que explica isso para eles? Eu apresentei painel, eu fiz projeto, eu pedi avaliação de 4 corretores neutros para provar que o novo terreno era muito melhor do que o primeiro. Chamei alguém de consultoria de marketing para mostrar que a visibilidade do segundo terreno era muito melhor do que a visibilidade do primeiro. Mas pessoas saíram da igreja. Pessoas se chatearam porque nós perdemos 3 milhões. Nós não perdemos 3, nós ganhamos 7, mas elas não conseguiam entender isso. Foram embora, comentário na cidade, chateação. Eu entrei num nível de colapso emocional tão grande que um dia no gabinete eu dei uma crise de choro. Chamei o vice-presidente da igreja e disse para ele: assume a igreja, eu não pastoreio mais. Eu vou embora e vou desenvolver conferências, vou voltar a pregar, eu não preciso disso. E ele chamou a diretoria da igreja, e o pessoal: calma pastor, tranquiliza, sai um pouco, sai de cena, vai descansar. Naquele dia revoltado, eu saindo da igreja para casa, o telefone toca, um pastor de New Hampshire, nos Estados Unidos. Ele disse: olha, Deus mandou eu reservar um hotel fazenda para você descansar, e eu comprei passagem para você vir passar uma semana aqui. Eu disse: não vou. Ele disse: larga de ser orgulhoso, rapaz, vem. Senão não vou não. Ele disse: é passagem de primeira classe. Eu disse: não vou. Quando ele desligou, eu parei e disse: rapaz, passagem de primeira classe para os Estados Unidos, no hotel fazenda, na situação que eu estou, Deus está me dando um livramento, eu vou descansar. Viajamos.
Durante a semana eu comecei a questionar Deus sobre alguns acontecimentos, sobre pessoas saindo da igreja, e aí Deus me deu uma aula que eu quero compartilhar contigo. E aquela aula me livrou da depressão. Porque o Senhor, enquanto eu encaminhava ao lado do largo, o Senhor falou comigo assim: você pensa que você é o quê? E eu falei com Deus: como assim? O que você faz? Quem você é? Eu disse: pastor de uma igreja. E o Senhor disse: não, você é um motorista de ônibus coletivo. E eu disse: como? O Senhor falou: você tem a obrigação de pegar o ônibus no ponto de partida e levar na parada final, sem se preocupar com quem sobe e com quem desce. Quem sobe e quem desce não é da sua conta. O motorista de um ônibus não pergunta ao passageiro para onde ele vai, nem por que ele desceu. O Senhor me disse: quando um passageiro quer descer, ele aperta um botão, a luz acende, o motorista para e não pergunta por que você vai descer. E lembre-se, sempre que um desce, outro sobe. Sua obrigação é fazer o ônibus chegar no ponto final sem acidente. Nós entramos em depressão quando alguém vai, sim ou não? Você trabalha um novo membro, discipula ele, treina ele, faz dele um obreiro. Quando ele está bom, você diz assim: agora posso usar. Vou colocar numa filial, numa igreja, num departamento, na função X. Ele chega para você e faz assim: pastor, eu senti de Deus. Deus falou comigo. E aí a gente entra em colapso, e Deus me ensinou: não peça para que fique com você aquele que já decidiu ir. É difícil. Outro dia um pastor chegou no gabinete e falou comigo assim: Deus falou comigo que o meu tempo aqui terminou. Eu fui bem cara de pau. Eu falei com ele assim: Deus não falou. Você está querendo ir. Como você não tem coragem de dizer que você quer ir, você está colocando Deus. Porque você sabe que em nome de Deus eu não vou questionar. Não, pastor, Deus falou. Falou, falou. Você tem certeza que Deus falou? Eu tenho. Deus abençoe, vá em paz. Ele disse: o senhor não vai falar mais nada. Eu vou falar o que mais? O senhor não vai argumentar? Querido, quem sou eu para falar depois que Deus fala? Se nós não entendermos esses entranhamentos emocionais, nós seremos traídos por nós mesmos em nosso ministério. O Dr. George Caleb Moore escreveu algo interessante que eu transcrevi aqui para compartilhar contigo. Ele diz que o pastor tem que ter a força de um boi, a tenacidade de um cão de caça, a audácia de um leão, a paciência de um asnim, a adaptabilidade de um camaleão, a visão de uma águia, as melodias de um roxinol, a mansidão de um cordeiro, a pele de um rinoceronte, a disposição de um anjo, a lealdade de um apóstolo, a fidelidade de um profeta, a ternura de um pastor de ovelhas, a abnegação de uma mãe e o fervor de um evangelista. Sinceramente, no final das contas, este não sou eu.
Agora, outro dia, 3 horas da manhã, me telefona um pregador de renome. E ele chorava ao telefone. Na verdade, ele urrava ao telefone. E eu deixei ele chorar bastante enquanto eu ouvia. E de repente eu perguntei para ele: o que você tem? Ele disse: eu estou possesso. Se a gente repreende demônio pelo telefone. Mas o que está acontecendo? O que caracteriza a sua possessão? Ele disse: todas as vezes que eu termino de pregar, eu entro em angústia. Quanto melhor a minha pregação, maior a minha depressão. Isso é demônio. Eu falei com ele: não, isso é humanidade. Você é alma. Quando você prega, a adrenalina sobe. Você vira gigante. Todo pregador é gigante. E quanto mais pentecostal, mais gigante ele fica com o microfone na mão. Porque a adrenalina parece que vira um turbilhão, um vulcão. Alguns perdem a consciência, entram em êxtase. Sim ou não? É. A adrenalina subiu. Serotonina, aquela substância que gera bem-estar, alegria, felicidade, entrou em erupção. Só que o reservatório esvazia. Quando você termina de pregar, emocionalmente você está esvaziado. É aí onde você precisa de cobertura. Uma pesquisa norte-americana revelou que todos os grandes líderes que caíram no momento de maior sucesso do seu ministério. Por isso que uma igreja americana, não estou falando de uma igreja brasileira nos Estados Unidos, uma igreja americana nunca convida um conferencista sem levar a mulher dele. Ele não precisa pedir a passagem da mulher, eles oferecem. Porque eles entendem que um dos momentos mais perigosos de um ministério é depois de uma boa pregação. Sua alma esvaziou e você está precisando de cobertura. Porque nós não somos anjos sem asas. Nós somos homens e mulheres normais, carregados de emoções. A pergunta é, e eu vou falar um pouco aqui sobre 2 homens e as manifestações de alma deles para a gente concluir. A pergunta agora é: como está a minha alma e a sua? Sabia que alguns problemas da igreja que a gente pastoreia não é problema da igreja, é problema da nossa alma? Já parou para perceber que por trás de todo orgulhoso tem um complexo de inferioridade? Eu falei um dia com um pregador tiradão, que olha para todo mundo de cima para baixo, pisa no povo e tal, e chegando. Um dia ele me deu uma deixa, eu não sei para que ele me deu aquela oportunidade. Quando ele me deu a oportunidade, eu falei com ele: você tem complexo de inferioridade, você precisa se tratar. Não entendi, meu líder. Eu disse: essa necessidade de pisar nas pessoas é complexo de inferioridade. Você está tentando se compensar machucando os outros. Pergunta para o pastor ou pastora aí do lado: como está a sua alma?